Salve família! Podcast Coab USA, celebrando um ano de vida. Antes de mais nada, como eu sempre faço, eu quero primeiro agradecer o carinho de vocês, a energia de vocês. E agora nesses vídeos que a gente está celebrando esse um ano de existência, a gente está trazendo alguns momentos impactantes dentro dessa trajetória. O meu de hoje é sobre uma amiga minha, uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço, que é a Rosane do PAC, Projeto Amigos da Comunidade. Esse episódio está cheio de coisa muito valiosa, cheio de dados enriquecedores. E um que eu trouxe aqui para a gente poder refletir é a importância de conquistar a confiança dentro da comunidade que você atua e como isso transforma vidas. Ela aborda isso de uma maneira muito bonita, com vários projetos que o PAC vem fazendo para poder trazer, se aproximar mais da comunidade. Então vale a pena assistir. Ela tem um livro que ela lançou recentemente também, que é muito bom, vale a pena. Fica aqui a recomendação e fica aqui uma reflexão sobre um tema que é muito importante. Obrigado, família. Em Jundiaí não tinha muitas crianças em vulnerabilidade, mas naquela época tinha umas crianças que moravam embaixo do viaduto. E eu passei numa fazenda um dia que tinha eu não sabia que era fazenda, eu achava que era um jardim. Eu estava com a minha mãe e eu falei, nossa, que lugar bonito, olha quantas casinhas. Tinham várias casinhas espalhadas nesse jardim. Eu falei, nossa, quantas casinhas, mãe, acho que aquelas crianças podiam vir morar aqui. Aí minha mãe falou assim, filha, não é um jardim, é um pasto. E não são casinhas de crianças, são as cocheiras do cavalo. Mas eram lindas. Uhum. E eu falei, nossa, mas os cavalos moram nesse lugar bonito e as crianças estão morando lá na ponte? Não, quando eu crescer, eu vou construir casinhas para as crianças morarem. Nossa, então, essa é a primeira imagem que eu tenho desse meu propósito social. E aí, quando eu comecei com o PAC, eu queria brincar com crianças, que eu achava que era esse... vou brincar com as crianças, né, tal. E por isso que a gente era os amigos das crianças. A gente ia nos lugares para serem amigos das crianças. Legal. O PAC foi crescendo, né? A gente abriu a nossa própria casa de acolhimento, que foi a nossa primeira casa, onde as crianças vieram morar com a gente. E aí eu percebi que se eu não fizesse nada diferente, eu ia ficar abrindo um monte de casas de acolhimento. E quando a gente abre uma casa de acolhimento e as crianças vêm morar numa casa de acolhimento, já teve um fracasso ali. Porque uma família já se desfez, né? Uma criança já sofreu algum tipo de maus tratos, ela já teve os seus direitos não garantidos. Então eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado, eu quero fechar as casas de acolhimento. Preciso trabalhar para fechar isso aqui. E para mudar isso, eu precisava trabalhar com a comunidade, com a família, com o vínculo familiar. Eu precisava cuidar daquela mãe que muitas vezes perde a guarda de uma criança, não porque ela não está nem aí, porque ela não tinha condições, ela não teve ajuda, ela não tinha conhecimento, né? Ela precisava de um apoio. Então, a melhor coisa que ela podia fazer naquele momento, talvez fosse esse mesmo, deixar a criança numa casa de acolhimento. Então, eu tinha que trabalhar com essas famílias antes que o acolhimento acontecesse. E aí a gente a gente começou a invadir as comunidades, né? Então a gente tem um serviço de apoio, de assistência às famílias que pega o Cantagalo, Vila Zate, Barra do Jacaré, Mirante, né? Toda ali a grande periferia de Pirituba. Então lá a gente assiste 1.100 famílias. São mais de 7.000 pessoas, entre crianças, mulheres, jovens, homens. E aí a gente vai para dentro dessas casas. E aí, esse ano a gente está completando 20 anos, né? E aí eu falei, poxa, a gente não é mais amigos só das crianças. Porque para cuidar das crianças, a gente teve que cuidar de uma comunidade inteira. Né? O nosso propósito final é que a criança não precise ter sofrimento, assim, né? Ter um sofrimento maior e que a gente consiga chegar antes desse momento. Então, por isso que a gente fez essa transição. Então, o PAC agora ele é amigo de uma comunidade inteira, né? Que é o que a gente faz com os nossos projetos, com os nossos programas, cuidar bastante para que o vínculo familiar não se desfaça. E, para isso, a gente tem que cuidar da saúde mental, né, da mulher, das crianças.